Queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus, com muita alegria retornamos aqui para darmos continuidade ao estudo da nossa lição, a quarta lição, ou melhor dizendo, a lição do quarto trimestre desse ano de 2024. Nós estaremos abordando durante todo esse trimestre, como já temos apresentado aqui, e faço questão de novamente apresentar para vocês as promessas de Deus. Confie e viva as bênçãos do Senhor, porque fiel é o que prometeu. A nossa lição está respaldada, baseada durante todo esse trimestre sobre ou falando sobre as promessas de Deus, né? A fidelidade de Deus em fazer promessas e também as cumprir. Nós estaremos estudando hoje a lição de número 2, que tem como tema as promessas de Deus para Israel. É importante destacarmos que semana passada, na primeira lição desse quarto trimestre, nós estivemos abordando de uma forma panorâmica, de uma forma, uma contextualização geral sobre as promessas de Deus, né, trazendo uma breve definição do que seria. E hoje nós estaremos abordando especificamente as promessas de Deus para uma nação, para um povo, que foi justamente a nação de Israel. Posteriormente, a lição 3, nós estaremos abordando a lição falando sobre as promessas de Deus para a igreja. E é importante já de início aqui eu destacar que nós não somos adeptos da teologia da substituição. A teologia da substituição, por sua vez, defende de que a igreja passou a ser alvo, a ser aquela que iria representar as promessas de Deus feitas para a nação de Israel. Tomando assim, podemos dizer nesse aspecto, o lugar da nação de Israel. No entanto, nós não somos, repito, adeptos dessa teologia, que tem como título Teologia da Substituição. Acreditamos e deixamos categoricamente bem definido de que há promessas de Deus específicas para a nação de Israel e que diz respeito somente para a nação de Israel. E há promessas de Deus que são para a igreja e que diz respeito somente para a igreja do Senhor. E há promessas que Deus fez para a nação de Israel que abrange, né, alcança também a igreja e por sua vez também toda a humanidade. No entanto, é importante destacarmos isso. Há promessas de Deus que são destinadas a uma pessoa individual, a um grupo, né? No caso aqui uma nação, é o caso da nação de Israel, e há promessas que Deus fez para a igreja e também há promessas que Deus fez que alcança toda a humanidade. Então é importante deixarmos isso aqui destacados, por quê? Porque não incorremos no erro de causar confusão na mente dos alunos. Então o professor em sala de aula já deve iniciar esta lição deixando isso muito claro. Iremos falar hoje sobre as promessas de Deus direcionadas para a nação de Israel. É o alvo da nossa lição de hoje. Então hoje nós estaremos abordando essa maravilhosíssima lição que tem como textuário que se encontra em Gênesis, capítulo 12, versículo número 3. Você pode acompanhar em tela aí o que diz o textuário. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Os irmãos aqui observem que está se direcionando à pessoa de Abrão. Essa promessa diz respeito a Abrão e à sua descendência. Então Deus está falando especificamente para uma pessoa e fazendo uma promessa específica para uma pessoa, e que através daquela pessoa outras iriam serem alcançados pela bênção que Deus iria estar derramando sobre a vida daquele homem, daquela nação. Então é importante isso ficar bem destacado. A nossa verdade prática diz, ainda que a queda espiritual tenha ocorrido com Israel, há uma gloriosa promessa ao remanescente fiel. Os irmãos observem que a nossa lição ela vai trabalhar muito no aspecto de mostrar a promessa que Deus fez para a nação de Israel, a condição que Israel se encontra diante dessa promessa de Deus e a promessa, a gloriosa promessa de Deus de resgatar, né, este remanescente fiel. Então, a nossa lição maravilhosa, né, vai nos trazer um aprendizado extraordinário. A nossa lição também, meus irmãos, ela tem os seus objetivos específicos, que eu quero destacá-los. Quais são? Primeiro, detalhar a promessa divina a Abrão acerca de tornar sua descendência uma nação sacerdotal, que testemunharia os feitos de Deus entre as nações. O segundo objetivo é elencar as promessas de Deus a respeito de Israel para o seu desenvolvimento como nação. Terceiro e último, por sua vez, é destacar a posição de Israel no tocante à salvação e a promessa quanto ao seu futuro espiritual. Esses são os três e principais objetivos específicos a serem alcançados pelo professor em sala de aula, e que também tem como objetivo e como meta alcançar também.
A nossa lição ela está datada para o dia 13 de outubro de 2024 e tem como leitura bíblica em classe Gênesis capítulo 12, versículo 1 ao versículo 3 e ainda Romanos capítulo 9, versículo 1 ao versículo de número 10. Vamos para a nossa introdução, porque ela diz o seguinte, ó: as promessas divinas para Israel foram proferidas há mais de 4.000 anos antes do advento do nosso Senhor Jesus. Tudo começou quando Deus chamou Abraão e fez-lhe promessa a respeito do divino propósito de formar uma grande nação. Então, os irmãos, observem o seguinte: as promessas que Deus fez para a nação de Israel, elas têm como um advento há mais de 4.000 anos antes do advento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Elas surgiram para Abraão ali, quando ele se encontrava na Mesopotâmia. Deus apareceu e Atos dos Apóstolos, capítulo 7, versículo 1 por diante, vai estar relatando ali a primeira aparição de Deus para Abraão, no ato do chamamento de Deus ali, o primeiro momento, o primeiro encontro de Deus com Abraão. Atos capítulo 7 é que registra isso. Abraão tinha cerca de 50 anos de idade. Então Deus aparece para ele, faz aquele chamamento, ele prontamente por fé decide obedecer à voz que estava lhe falando e assim ele segue em rumo à terra que Deus ainda iria lhe mostrar. O nosso primeiro ponto principal diz o seguinte: Israel, a promessa da criação de uma grande nação. E far-te-ei uma grande nação, diz o primeiro subtópico. Aí continua a lição, o comentarista dizendo: essa promessa tinha como objetivo mostrar a Abraão o propósito de Deus em formar a partir dele uma grande nação diferente de todas as outras a nação de Israel deveria ser. Gênesis capítulo 12, versículo número 2. Qual que era o propósito de Deus ao criar uma nação a partir de Abraão? Era fazer com que esta nação que iria ser criada, queria ser originada em Abraão, ela fosse um exemplo, ela fosse um espelho para as outras demais nações. Já existiam outras nações? Logicamente que sim, claro, a história nos mostra isso. Mas Deus ele decidiu, a partir de Abraão, trazer à existência uma nova nação, repito, com o propósito de fazer com que essa nação fosse exemplo, fosse espelho, fosse uma testemunha para as outras demais nações. Eles deveriam exercer um papel sacerdotal, eles deveriam exercer um papel de exemplo para as outras demais nações. E a nossa lição, ela diz que quando Deus aparece para Abraão em Gênesis capítulo 12, versículo 1, Abraão ali já está agora por volta de 75 anos de idade. Lembre-se, Atos dos Apóstolos, capítulo 7, nos mostra a primeira aparição de Deus para Abraão. Ele tinha por volta de 50 anos de idade, ainda estava na Mesopotâmia. Já no momento em que ele aparece, e em Gênesis capítulo 12, versículo 1, Abraão agora não tinha mais 50 anos, já havia se passado 25 anos, ele agora está com 75 anos de idade. E é aí onde Deus faz as promessas. E aqui o que me chama muita atenção é exatamente isso, porque no primeiro momento em que Deus aparece para Abraão, e repito, Atos dos Apóstolos capítulo 7 retrata isso, registra isso, você não vai ver Deus fazendo promessa alguma para Abraão. Não vai ver Deus dizendo que Abraão iria ganhar terra, que Abraão ia ter descendentes, que Abraão ia ter filhos, que Abraão ia ser pai de uma grande nação. Deus não fala nada disso no primeiro momento em que encontra Abraão. É por isso que Abraão é conhecido, como o pai da fé, porque ele decidiu seguir a voz de Deus, mesmo sem ter segurança de que iria desfrutar de promessa alguma, apenas decidiu seguir a voz de Deus. Agora, detalhe, quem sempre segue a voz de Deus, quem sempre é obediente ao chamamento de Deus, sempre desfrutará das bênçãos que Deus antemão já tem preparado para a sua vida, para a sua posterioridade também. E em Gênesis capítulo 12, versículo 1, aí sim, Deus agora aparece pela segunda vez a Abraão e agora faz promessa para ele. E diz, eu far-te-ei uma grande nação. É a primeira promessa que Deus faz para Abraão em Gênesis capítulo 12, versículo de número 2. Então, tinha 75 anos de idade, a sua esposa era estéril, Sara, mas Deus ele fez essa promessa. E conforme a nossa lição desse trimestre diz, fiel é o que prometeu. Então, Deus ele faz a promessa e ele se responsabiliza em cumprir. Deus não é irresponsável. Deus ele não faz promessas que ele, ao seu ver, não irá ter condições de cumprir. Quem faz isso é o homem político, pessoas, dentro das suas limitações, acaba incorrendo nesse erro. Promete algo que não sabe nem se vai ter condições de realizar. Deus não. Deus ele quando promete algo, ele já sabe que vai ter condições de realizar aquilo que ele prometeu. Então, ele diz para Abraão,
eu far-te-ei uma grande nação. Tinha 75 anos de idade, a sua esposa era estéril, mas Deus era fiel para cumprir. O segundo subtópico diz: e abençoar-te-ei, engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. É outra promessa que aparece aqui. Eu far-te-ei uma grande nação, a primeira, e a segunda é: eu abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Então Deus desejou promover o nome de Abraão numa dimensão jamais imaginada pelo patriarca. Entretanto, a promessa não era meramente materialista. A bênção material deveria carregar um testemunho espiritual. E tu serás uma bênção. Gênesis capítulo 12, versículo número 2, a segunda parte do versículo. Então, Deus ele faz promessas no aspecto ou na esfera material, mas Deus ele faz promessas também para Abraão no aspecto e na esfera espiritual. Na esfera material, Deus disse que ele iria ser pai de uma grande nação. Far-te-ei uma grande nação. E na esfera espiritual, Deus diz: eu vou te abençoar e tu serás uma bênção. Então, eu vou derramar a bênção sobre ti, eu vou te abençoar e tu serás também um canal de bênção para outras pessoas. Serás um portador da minha bênção e serás também um canal da bênção que eu irei derramar sobre ti para alcançar outras pessoas. Então esse era o propósito de Deus. O terceiro subtópico diz: e abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E isso está no versículo de número 3 de Gênesis capítulo 12. Essa foi uma promessa dupla, ou seja, de bênção e de maldição. Na verdade, Abraão seria uma grande influência para os que se relacionavam com ele. Então, aqueles que se relacionavam com Abraão, aqueles que estendiam a mão, né, de forma benevolente, bondosa, benigna, querendo ajudar Abraão e estendendo a mão no sentido mesmo de estar ao lado de Abraão, eles seriam alvos da bênção que Deus havia derramado sobre a vida de Abraão. Iria transbordar e alcançar estas pessoas. Por isso que a palavra, a expressão é: eu abençoarei os que te abençoarem. Aquele que estender a mão para ti, aqueles que estiverem ao teu lado, serão alcançados pela essa bênção, Abraão. No entanto, por outro lado, aqueles que te amaldiçoarem, ou seja, aqueles que se oporem a ti, aqueles que estiverem contra ti, aqueles que estiverem se opondo a você, eu vou amaldiçoar eles. Então, ao invés da bênção alcançar eles, serão alvos de maldições. Então, aqueles que te abençoam serão abençoados, e aqueles que te amaldiçoam serão amaldiçoados. Veja que dimensão tão extraordinária da bênção de Deus que estava sobre a vida daquele homem, o patriarca Abraão. O quarto subtópico diz: e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Aí agora sim, a bênção que Deus, ou melhor dizendo, a promessa que Deus faz para Abraão, observe, ela é num aspecto individual, ela é num aspecto coletivo ou nacional, porque ela diz respeito a uma nação, e ela é num aspecto universal. Veja que promessa tão extraordinária que Deus faz para Abraão. Primeiro, ela é num aspecto individual, porque Deus diz para ele, né, eu far-te-ei uma grande nação. Então, a partir de ti eu vou te fazer uma grande nação. Eu vou te abençoar, eu vou te engrandecer. E ele diz: eu vou também, a partir de ti, trazer à existência uma grande nação. Então diz respeito a uma promessa também na esfera nacional. E em ti serão benditas todas as famílias da terra, ou seja, alcançará toda a humanidade. O mundo será alcançado pela bênção que eu irei derramar através de ti. Então uma promessa num aspecto individual, nacional e universal foi a promessa que Deus fez para Abraão. Essa promessa é considerada como uma segunda profecia, né, das Escrituras a respeito do nosso Senhor Jesus Cristo, porque Abraão, por ser, né, aquele que iria dar origem à nação de Israel, ele seria assim o antecedente do Messias, de Jesus. E Jesus, sendo agora descendente de Abraão, iria dar continuidade ou cumprimento da promessa que Deus havia feito para o patriarca, abençoando todas as famílias da terra através da pessoa de Jesus. Então, foi uma promessa realmente fantástica. Segundo tópico principal da nossa lição diz: outras promessas a Israel. A promessa de um filho a Abraão. Além das solenes promessas de Deus a Abraão, o Senhor prometeu-lhe também um filho. A promessa pareceu estranha ao patriarca, pois, como vimos anteriormente, ele era avançado em idade. Sua esposa também, além dela também ser estéril. Observe bem, irmãos.
Deus ele fez aquelas promessas para Abraão: vou te fazer uma grande nação, vou abençoar a tua vida, vou abençoar os que te abençoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. São promessas que nós já classificamos dentro da teologia como promessas solenes. Mas além dessas promessas, Deus ele fez outras promessas para Abraão. E na verdade Deus fez inúmeras promessas para Abraão. E uma delas foi: eu vou te dar um filho. Apesar dele já estar avançado de idade, repito, a sua esposa Estéril também já avançada de idade, nós sabemos que cientificamente as condições não eram favoráveis. Mas é importante nós observarmos que o foco aqui não deve ser a promessa. O foco aqui deve ser o autor da promessa. Porque a promessa, dependendo de quem está falando, proferindo ou a fazendo, ela pode ou não se cumprir. Agora, quando diz respeito à pessoa de Deus, não tem promessa grande ou pequena. Elas irão cabalmente se cumprirem, porque Deus é fiel para cumpri-las, meus irmãos. Então, mesmo em meio às impossibilidades, as inúmeras circunstâncias desfavoráveis para Abraão e Sara, no entanto, Deus era fiel para cumprir. E assim ele cumpriu e deu a Abraão um filho por nome de Isaac. Segundo subtópico diz a promessa de um filho, né, que foi justamente a promessa de um filho a Isaac. Aí diz: Deus não se esquece de suas promessas. Após a morte de Sara, Abraão casou-se novamente e ele tinha mais já de 100 anos e teve 6 filhos, né? E Gênesis capítulo 25, versículo 1 ao versículo 5 registra isso. Agora, antes de morrer, Abraão providenciou uma esposa para Isaac por intermédio de Eliezer, que era seu servo. Eliezer, que em algum momento, algumas vezes, Abraão pensou que iria ser aquele que ia ficar com toda a herança de Abraão, aquele que iria ficar com todo o legado de Abraão, porque imaginava Abraão que não iria. Em dados momentos ele chegou a acreditar que não iria ter filhos, né, devido às circunstâncias como já relatamos aqui. Mas Deus ele tinha um objetivo superior, um plano muito maior para Abraão e para a sua descendência. E assim, Deus deu Isaac a Abraão e deu também a Isaac uma família, né? Casou com Rebeca, como nós sabemos, a história vai nos narrar isso, o próprio texto bíblico sagrado, de que Eliezer ele foi até a Mesopotâmia e conseguiu uma esposa, né, a Rebeca, para o filho do seu patrão, do seu senhor, o filho de Abraão, que era Isaac. Casaram-se e assim Deus fez promessas também para Isaac. E assim vieram a ter filhos também. E aí entra aqui o terceiro subtópico da nossa lição, falando sobre a promessa renovada. O Senhor falou com Jacó e reiterou a promessa feita a Abraão de que lhe daria aquelas terras, conforme Gênesis capítulo 26, versículo 3 ao versículo número 4. Observe, Deus deu um filho a Abraão, Deus deu um filho a Isaac, né? No caso, ou melhor dizendo, Deus deu 2 filhos a Isaac aqui, né, que protagonizam a história, que foi Esaú e Jacó. E sabemos que Esaú ele trocou a sua primogenitura por pratos de lentilhas, como nós já bem sabemos o contexto, e não vem o caso aqui, a história. Mas Jacó agora, como um legítimo herdeiro de Isaac, ele passou a ser também alvo agora das promessas de Deus. E Deus direcionou para ele a promessa, renovando a promessa de que iria dar aquelas terras que eles estavam ali pisando, que estavam diante dos seus olhos. Era uma promessa que Deus havia feito ao seu pai Abrão e que estava se estendendo para toda a sua descendência, como nós já bem sabemos aqui. Sabemos também que, e o próprio comentarista da lição ele vai destacar isso, que Jacó ele se casou com Raquel. A princípio era uma mulher estéril, mas Deus veio a abrir a madre daquela mulher também e assim veio a conceber filhos a Jacó e assim dar continuidade à descendência de Abrão, de Isaac e de Jacó. E agora, para concluirmos, o nosso terceiro e último tópico principal da lição fala sobre a promessa de salvação para Israel. A queda de Israel. O Novo Testamento mostra claramente a queda de Israel, ou seja, a nação não conseguiu exercer o papel de nação sacerdotal no meio de outras nações, conforme Lucas capítulo 21, versículo 4. Ou seja, não conseguiram cumprir o propósito estabelecido por Deus ao criar aquela nação, ao criar aquele povo. Fracassaram. Mas nós sabemos que não se perdeu a esperança para a nação de Israel. Há uma esperança, há uma promessa específica para aquele povo e nós iremos ver isso um pouquinho mais à frente.
O segundo subtópico diz a tristeza de Paulo por Israel. O capítulo 9 de Romanos revela a demasiada tristeza do apóstolo Paulo pelos judeus que não conheciam ou que não conhecem a Cristo. Sim, os judeus que não conhecem a Cristo estão em uma situação muito difícil, pois o Senhor Jesus é descendente diretamente deles segundo a carne, né? Conforme Romanos capítulo 9, versículo 5. Então, quando nós lemos o capítulo 9 da Epístola aos Romanos, nós vamos ver claramente ali, nitidamente, uma tristeza, um sentimento de tristeza, de lamento do apóstolo Paulo pelo comportamento dos judeus que não conheceram o seu Messias, o enviado, ou pelo menos não receberam, não aceitaram como o Messias. E é por isso que a nação de Israel, ou os judeus especificamente, melhor falando, eles precisam também serem alvos da evangelização. A igreja agora precisa exercer o papel de evangelizar os judeus e mostrar para eles, tentar apresentar para eles Jesus como aquele que foi o Messias prometido, né? Que eles tanto esperavam, que está registrado nos profetas, nos livros do Antigo Testamento. O terceiro subtópico da nossa lição fala sobre promessa de salvação a Israel. Quando orava por Israel, o apóstolo expressava o seguinte: dos quais é a doação de filhos e a glória e os concertos e a lei e o culto e as promessas, dos quais são os pais e dos quais é Cristo, segundo a carne, o qual é sobre todos. Deus bendito eternamente. Amém. Observe, essas qualificações mostram que Deus cumpre a sua palavra, prometida àqueles homens que o buscam com sinceridade ou insinceridade. Por isso a Bíblia assegura que Israel será salvo. Então, deixamos muito claro aqui de que a igreja não passou a ser agora a substituta das promessas de Deus para a nação de Israel. As promessas direcionadas à igreja são para a igreja, e as promessas direcionadas à nação de Israel são para a nação de Israel, para o povo de Israel, os judeus. E há uma promessa de que Deus vai resgatar, vai restaurar aquele povo. Deus ele vai trazer salvação ao povo, aos judeus, à nação de Israel. Então, queridos irmãos, estaremos dando continuidade a esta lição agora na próxima semana, falando na lição de número 3, as promessas de Deus direcionadas para a igreja. Mas a nossa conclusão, para concluirmos, diz: as promessas de Deus para Israel não podem falhar. O que Deus prometeu a Abraão, a Isaac e a Jacó se cumpriu em parte e terá o seu cumprimento pleno nos tempos futuros. Então Deus prometeu coisas para a nação de Israel que já se cumpriram. Por exemplo, Deus deu a terra que ele havia falado para Abraão, queria dar a Abraão e toda a sua descendência. Assim cumpriu. E aquela terra é deles, do povo de Israel, e não tem ninguém que a tome. Ninguém consegue roubar aquela terra, tirar aquele povo daquela terra e ficar com a terra. Agora, existem outras promessas no tocante à salvação que Deus ainda irá cumprir. E assim como ele cumpriu a primeira parte da promessa, cremos que ele irá cumprir também com a segunda parte da promessa no tocante à salvação da nação de Israel. Que Deus em Cristo continue nos ajudando, nos abençoando. Aguardo você na próxima aula, em nome de Jesus. Até breve.